Ficção ou realidade? A dúvida permanece quando o assunto é discos voadores, ETs. Mas hoje, segundo dados de pesquisadores do fenômeno, estima-se em mais de 15 milhões o número de casos de avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados, em mais de 200 países. Há algum tempo, Vitória tem seus contatados e meu entrevistado é um deles. Francisco Cola jura que viu um disco voador no céu da cidade. Francisco Cola, jura pela sua mãe que viu um disco voador no céu de Vitória? Eu juro, com certeza, gente. É mesmo? Conta pra gente como é que foi e quando foi e o que você sentiu? Bom, esse fato, ele aconteceu em 1988, mais precisamente em abril de 88, no dia 10 de abril de 88. Antes de nós começarmos, vou apresentar o Francisco. Francisco é dentista, né, de formação, tem uma formação científica, né? Tem 15 então anos vocês de imaginam formado. que o assunto aqui, por estranho que pareça, é um assunto sério, né? Mas conta, Francisco. Bom, era a Festa da Penha daquele ano, de 1988. E como de costume, hoje, esse ano passado, já fez mais ou menos uns 25 anos que eu participo da Festa da Penha. E como de costume, após a Romaria, a gente sobe o morro. Você participou da Romaria dos Homens, que acontece na madrugada? Na madrugada, exatamente. Saímos da catedral por volta de 10 horas. E isso era uma noite tranquila, nada muito estranho? Você estava se sentindo tudo normal, completamente normal? Tudo normal, como nos outros anos anteriores, já que eu tinha... Que você já participava, que já era mais ou menos uns 10 anos, né, que eu participava da Romaria. E após a gente chegar ao pé do morro, a gente sobe lá em cima, no campinho, temos a missa, né, dos romeiros, que acontece geralmente às 0 hora. E, como de costume, tudo normal e tal, estávamos assistindo a missa, estava eu, junto comigo tinha ido um sobrinho e mais 3 irmãos. Nós sempre vamos, todos os anos, né? E a gente sempre assiste a missa ali daquela capelinha de São Francisco que tem ali. Dali a gente fica porque fica um lugar mais afastado, né? Assim, não fica no meio daquela embolação de gente. E tinha muita gente essa noite? Tinha, como sempre. Estava lotado, estava repleto de pessoas. A Romaria é sempre muito concorrida, né? Então, nós estávamos ali assistindo e na hora após o sermão, né? Ou seja, na hora do ofertório, quando ocorrem aquelas preces, né? Que o padre pede, né? Senhor, escutai a nossa prece e tal. E a gente costuma levar uma vela, né? Que durante a caminhada a gente leva essa vela acesa com a lanterninha. Então, quando chega geralmente nessa parte da missa, o padre pede para que a gente acenda a vela e nessa ocasião ele pediu que a gente, a partir do momento que fala Senhor, escutai a nossa prece, que levantássemos a tochinha, né? A velinha. Então, quer dizer, era aquele campinho, era exatamente aquele campinho inteiro fazendo aquela movimentação para cima e para baixo de luz. Nessa hora, eu reparei que 2 rapazes que estavam na minha frente, eles observavam um ponto luminoso se movendo no céu, né? Fazendo evoluções. Você percebia que eles já observavam alguma coisa? Eles já estavam observando antes de mim, né? E eu falei, tá um ponto luminoso, é um avião passando, né? Aí, só que esse ponto luminoso parou. E avião não para. Avião não para, esse para cai, né? Pensei no helicóptero, mas aquela altura que estava, eu acho que era impossível. E o barulho do helicóptero também, que não tinha. Nesse exato momento, você estava vendo o teu irmão, o teu sobrinho e mais algumas pessoas? Exatamente. Eu fui chamando a atenção deles e as pessoas também que estavam ao redor foram também observando aquilo. Mas isso tudo muito rápido, né? A sua visão foi de quanto tempo, mais ou menos, a visão desse objeto? Eu imagino que essas evoluções, assim, eu acho que uns 20 segundos. E o Francisco teve, né, a gentileza de nos preparar um objeto parecido com mais ou menos aquele que você mas viu. é o que depois que teve, essa foi uma das aparições, foram 2. Primeiro o ponto luminoso. Depois esse ponto desapareceu na direção do mar. E aí eu me lembro que eu até comentei com o meu sobrinho, eu virei e falei, esse negócio vai dar um rasante aqui em cima. Não se passaram 5 minutos, quando eu olho para cima, assim, na direção do convento, eu vi aquele formato clássico, né, de pratos emborcados, passando bem acima das palmeiras ali. E eu cheguei à conclusão porque ele modificava, ao mesmo tempo que ele dava aquele formato de pratos emborcados... De disco mesmo? De disco mesmo, metálico, com brilho metálico, tá?
ele parava, ele fazia uns movimentos de parava, ele fazia tipo uma rotação. O objeto tinha tinha mais ou menos esse formação. formato. Essa parte do meio talvez fosse um pouquinho mais bojuda, tá? Agora ele tinha tipo duas asas de avião invertidas, era assim mesmo o objeto, com um brilho metálico. Então, isso girando, se você girar constantemente isso aqui, você vai ver que realmente tem a impressão a imagem que fica é de dois pratos emborcados. Mas as pessoas, no momento que viram isso, não pararam? Não, aí é que mais pessoas viram e começaram a ter e até um certo... Não, o freio não viu. Exatamente, porque como a gente tem a iluminação de uma televisão, lá também tem a transmissão da missa, e, né, gravam e tal, a própria iluminação para o pessoal ver. Aquela luz ofusca. Por onde o objeto passou, seria impossível do altar. Mas esse objeto ele não foi identificado por nenhum tipo de radar na época, né? Não foi. Disseram que não foi. Agora, eu há pouco tempo... Você acha que não foi uma emoção pela fé? Com certeza não foi. Com certeza. Você acredita em discos voadores mesmo? Com certeza. Você já tinha algum tipo de leitura? Já tinha algum tipo de envolvimento? Já tinha lido com essa alguma ciência? coisa, mas assim, nunca tinha me aprofundado, assim como até hoje também não aprofundei demais, por questão de tempo, porque eu tenho a minha profissão, né? Então, isso acho que seria uma coisa para você se dedicar de tempo integral mesmo, você ir a fundo mesmo. Como você vê que tem pessoas que fazem isso, né? Pois é, Francisco, e o que aconteceu depois? A tua vida, teve algum contato? Aconteceu só isso? Não, você ficou impressionado, assustado, ficou feliz? Eu fiquei aconteceu? feliz, ao mesmo tempo fiquei apavorado, né? Porque era uma coisa realmente diferente, uma coisa que eu acreditava, mas sempre havia aquela dúvida, né? Como você mesmo falou, que de repente você acredita, mas você tem uma certa dúvida, né? Porque não viu, mas a partir do momento que você vê, aí o negócio é diferente. E você acha que a gente já está vivendo um período das civilizações extraterrenas estão se aproximando da Terra com algum tipo de interesse qualquer? Eu acho. Recentemente tivemos um disco voador, alguém viu um disco voador em Cariacica, Em Cariacica, né? Em cima de Jardim América. Eu até conheço a pessoa que viu, e é uma pessoa também de boa índole, e que se falou que viu é porque realmente viu. Eu conheço essa pessoa. Pois é, o mais curioso é que o Francisco faz parte do MUFON, né? Um organismo, uma organização internacional de caráter científico, composta por pessoas sérias, né? E que tem como diretora a senhora Almerita Ribeiro do Amaral, que é uma pessoa que diz que constantemente vê objetos voadores não identificados no céu de Vitória. Exatamente, ela vê esses pontos. Ela vê verdadeiras esquadrilhas desses pontos, né? Inclusive até falei para ela, para quando visse me avisar, para poder registrar isso, né? E qual é a sua orientação para os incautos que provavelmente possam ser né, surpreendidos com uma visão dessa? Qual é a sua orientação? Como é que tem que proceder? Eu acho que se tiver uma câmera ou uma máquina fotográfica, principalmente isso, registra. Porque você registrando numa fotografia, ou num vídeo, ou num filme, é uma maneira de você comprovar realmente que a coisa existe. Você acha que os capixabas estão começando a atrair os ETs? Eu acho que sim. Uma vez eu conversando com uma pessoa que era mais aprofundada no assunto, me falou que talvez por a gente ter aí a usina de Tubarão, que tem muita concentração de minério e de coisas assim, talvez esse tipo de metal, de coisa assim, atraia eles. Você está entendendo? Eles talvez tenham uma capacidade de captar mais isso aí, tem alguma atração. Ok, Francisco, eu te agradeço muito, e lembrando que na próxima edição da revista UFO... que sai agora no final de janeiro. Tem uma entrevista com você exatamente sobre essa passagem na tua vida, né? Isso aí. Muito obrigado. Ok, Francisco, muito obrigado. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a dona Almerita, né? A atenção que ela teve com a gente, inclusive cedendo material aí de um filme para termos as imagens. Exibir durante a entrevista.